Uma vez, quando eu era bem mais jovem, costumava ter que caminhar longas distâncias. Nem sempre tinha um carro, então ficava preso fazendo isso muitas vezes. De vez em quando o tempo estava realmente muito quente, ou chovendo muito, eu tinha sorte e alguém me dava uma carona. Mas essas caronas eram raras. Ainda assim, quando aconteciam, era tão bom e eu era tão grato que jurei a mim mesmo que absolutamente retribuiria sempre que tivesse um carro. Quando comecei a dirigir, as oportunidades não surgiram com tanta frequência quanto eu pensava que aconteceriam. Eu via pessoas andando, mas geralmente era na cidade. Se não fosse na cidade, nunca era em condições climáticas extremas. Então, por vários anos, nunca tive realmente a oportunidade de ser tão útil para alguém quanto as caronas foram para mim. Também comecei a me perguntar se eu era a única pessoa que eu conhecia que já teve que andar tanto quanto costumava. Não foi até tarde da noite, quando estava a caminho de casa da casa de um parente, que tive um encontro com alguém que precisava de uma carona. Meu tio morava bem no alto das colinas em uma cabana, e eu tinha passado bastante tempo na casa dele naquela noite. Era por volta de 1 da manhã, quando finalmente avisei que precisava ir para casa. Não havia muitas casas naquelas colinas. Havia estradas de terra sinuosas por todo lado. Enquanto eu dirigia, contornei uma curva ao redor de uma colina e notei uma figura à minha frente na estrada. Imediatamente percebi que era uma mulher e ela estava andando pelo acostamento. Não tinha ideia do porquê alguém estaria andando por aquelas estradas tão tarde da noite e decidi que ofereceria uma carona a ela. Parei ao lado dela e quando o fiz, ela parou de andar e me olhou. Eu tinha o vidro da janela abaixado e ela se inclinou enquanto eu perguntava se ela precisava de uma carona. Ela disse que realmente poderia usar uma. Morava bem longe daqui e se tivesse que andar até em casa, demoraria uma eternidade para chegar lá. Disse a ela que ficaria feliz em dar uma carona. E foi então que ela colocou a mão dentro do casaco e sacou uma arma, apontando-a para mim. Ordenou que eu fosse para o banco do passageiro do carro, o que fiz imediatamente. Ela entrou atrás do volante com a arma ainda apontada para mim. Quando estava dentro, me ordenou a sair do carro. Quando quase resisti, ela engatilhou a arma e foi o suficiente para eu sair do carro e fechar a porta. Ela partiu imediatamente. Então, da primeira vez que tive a chance de retribuir, tudo deu errado. Além de estar arrasado com isso, acabara de ter meu carro roubado em uma estrada de terra no meio das colinas. Eu estava longe da casa do meu tio naquele momento, completamente sozinho no escuro, sem escolha realmente a não ser continuar a caminhar por aquela estrada de terra. Então, comecei a caminhar. Isso não apenas levaria uma eternidade, mas era muito assustador andar por lá. Estava muito, muito escuro. Não havia lua naquela noite. Todos os sons da floresta, que normalmente achava reconfortantes, eram menos assim naquela noite. Parecia que eu estava mais ciente deles. Parecia que podia ouvi-los mais claramente, mas também ouvir outros ruídos que normalmente não ouviria. Comecei a me perguntar se a mulher que roubou meu carro tinha cúmplices nas árvores que poderiam ter tentado me atacar depois. Ainda assim, não tive escolha a não ser continuar caminhando e ver onde terminaria. E foi quando aconteceu a coisa mais estranha. Eu estava caminhando há cerca de 45 minutos quando vi as luzes vermelhas traseiras de um carro adiante. Mas não era um carro em movimento. Estava parado ao lado da estrada, mas parecia que estava ligado. Me aproximei mais e percebi que era o meu carro. Fiquei imediatamente preocupado que a mulher estivesse lá também. Talvez ela estivesse esperando para me emboscar e me matar desta vez. Mas ela poderia facilmente ter me matado antes, então isso não fazia sentido. Então, simplesmente me aproximei cautelosamente do carro, esperando que algo acontecesse a qualquer momento. Não havia ninguém ao redor do carro. Continuei olhando ao redor para ver se alguém estava escondido nas árvores ou algo assim, mas não consegui encontrar ninguém. Quando finalmente decidi que estava completamente sozinho com o carro, entrei rapidamente, subi os vidros e tranquei todas as portas. O carro estava ligado, mas estava estacionado. Então coloquei o carro em marcha e comecei a descer a colina. Desta vez, porém, não tinha planos de parar para ninguém, mesmo que parecessem precisar de uma carona ou não. De qualquer forma, desci das colinas e cheguei à estrada principal sem encontrar ninguém. Não tinha ideia do que havia acontecido. A coisa toda era tão estranha. Não houve sinal da mulher em lugar algum, e ela não havia levado nada do meu carro. Ela simplesmente o abandonou ao lado da estrada, depois de dirigi-lo por um curto período de tempo.
Perguntei a meu tio mais tarde se ele conhecia alguém que se encaixasse na descrição dela, mas não lhe pareceu familiar. Pensei que ele não acreditaria em mim, já que era uma história tão incrível. Mas ele me disse que já ouvira coisas mais estranhas antes. Nunca descobri o que aconteceu naquela noite de verdade. Nunca encontrei a mulher novamente. Mas estou feliz em dizer que peguei outras pessoas e dei carona a elas. Não deixaria aquele encontro estragar minha vontade de fazer uma boa ação para alguém. Eu conheci um cara online uma vez, lá em 2002. Ele fazia parte de um site pagão do qual eu também participava. Mas não quero que você pense que essa história é contra pagãos ou algo assim. É apenas como o conheci. Ele também tinha um diário online, que eu às vezes lia. No entanto, acho que ele nunca soube que eu o lia. Depois que o convidei a vir de Boston para Chicago me visitar, ele postou sobre a viagem em seu diário online. Tive a impressão de que ele estava realmente ansioso para vir me ver. Seu nome era Luke, e me lembro de buscá-lo no aeroporto. Tirei alguns dias de folga do trabalho, e normalmente tinha os fins de semana livres, então tínhamos algum tempo para passar juntos. Ele contava muitas histórias extravagantes que eu não acreditava realmente, mas eu gostava muito dele, então pensei que íamos nos divertir juntos. Enquanto ele dormia alguns dias depois da visita, decidi dar uma olhada em seu diário online. Nele, ele contou uma história completamente fictícia do que havia acontecido desde que veio me ver. Ele afirmou que encontrou um quarto secreto em meu apartamento e dentro dele havia um altar que eu construí para ele. Ele disse aos seus leitores que estava preocupado que eu fosse fazer algo para machucá-lo. Mas o que mais me preocupou foi que ele também disse que sentia que precisava fazer algo para me machucar primeiro, antes que eu tivesse a chance de fazê-lo. Ele disse que pegou uma faca no meu porta-facas e colocou em sua mala e a usaria em mim quando eu fosse dormir e depois iria embora. Foi estranho, sinistro e diferente de tudo que ele já havia postado no diário. No entanto, eu me lembrei das histórias que ele me contou, aquelas que eu não acreditava, e então comecei a ficar muito preocupado. Eu estava realmente com medo de que ele tentasse fazer algo comigo. Pensei no comentário sobre pegar a faca do meu porta-facas. Então, fui até a cozinha para ver se alguma das minhas facas estava faltando. Uma estava. Tentei ser o mais cuidadoso e silencioso possível e verifiquei na mala dele. Minha faca estava lá. Eu estava assustado, mas atirei e coloquei de volta no porta-facas. Levou um tempo até eu decidir o que fazer. Fui e peguei a mala dele e a levei para o meu carro. Coloquei no porta-malas. Quando Luke acordou, disse a ele que tinha uma emergência para cuidar e que poderia colocá-lo em um hotel pelo resto de sua estadia ou conseguir um bilhete de volta para casa mais cedo. Ele ficou um pouco confuso, como eu esperava que ele ficasse, e disse a ele que já tinha colocado a mala dele no carro. Ele perguntou se eu poderia colocá-lo em um motel perto do aeroporto. Levei-o até o motel e fui estacionar o carro. Ele pegou a mala e entrou no escritório. Dirigi embora naquele momento e o deixei por conta própria. Não sei o que ele estava planejando, mas aposto que ele percebeu que eu sabia quando a faca não estava mais na mala. Cresci em uma família muito rural e grande. Muitos dos meus parentes, incluindo eu mesmo, viviam em moradias bem rurais. Na verdade, nem me lembro de ter morado em uma casa que tivesse banheiro até os 10 anos de idade. Meus pais eram divorciados e raramente conseguiam encontrar trabalho. Então, grande parte dos nossos alimentos vinha do jardim ou da caça. Naquela época, as pessoas não falavam muito sobre doenças mentais. Além disso, quando alguém estava extremamente doente mentalmente, não pensávamos assim. Achávamos que algo estava errado com eles. Por exemplo, uma das minhas irmãs costumava se ajoelhar na frente da parede e falar como se alguém estivesse sentado atrás dela ouvindo. Nunca pensamos que ela poderia ter esquizofrenia, e minha outra irmã e eu simplesmente pensávamos que havia um fantasma na parede. Mas, com o tempo, descobrimos que muitos dos nossos parentes sofriam de coisas como esquizofrenia. Tive que mencionar isso porque tive uma experiência muito assustadora ao visitar a casa de uma das minhas tias. Seu filho, meu primo, hoje em dia, provavelmente eu assumiria que tinha esquizofrenia. Contudo, naquela época, não pensávamos em nada disso. Ele sempre teve problemas e sentia que espíritos estavam atrás dele.
Ele sempre nos contava sobre os espíritos que via, e sendo tão jovens, isso era especialmente aterrorizante para nós. Já contei uma das histórias aqui antes. Era sobre visitá-los e os cães estarem se comportando muito estranhamente. Depois, do lado de fora, vimos uma vaca brilhante, mas por mais estranha e assustadora que aquela história fosse, nada se comparava a que aconteceu desta vez. Meu primo estava agindo ainda mais estranho do que o normal desta vez. Ele tinha passado de apenas nos contar que via espíritos para realmente acreditar que o diabo estava atrás dele. Fomos todos criados de forma bastante religiosa, então isso não era algo que levávamos na brincadeira. Não havia nada mais assustador do que a possibilidade do diabo vir atrás de nós. Minha tia estava fazendo o possível para tentar fazer com que ele parasse de contar histórias assim na nossa presença. Éramos jovens demais, na visão dela, para ouvir histórias assustadoras. Mas ele ainda nos contava, e toda vez que íamos dormir enquanto estávamos visitando, esperávamos que algo ruim acontecesse. Estávamos hospedados na casa por cerca de uma semana desta vez. Minhas duas irmãs e eu estávamos dormindo na sala de estar, como sempre fazíamos. Todos nós fomos acordados ao ouvir alguns gritos vindos do quarto do meu primo. Ele continuava gritando: "O diabo me pegou! Ele está me levando para o inferno!" É claro que isso acordou todo mundo na pequena casa. Mas nós, 3 meninas, chegamos ao quarto dele mais rápido do que os pais dele. Eu, sendo a mais velha, abri a porta do quarto dele e acendi a luz lá dentro. O que vi nunca esquecerei. Meu primo estava acorrentado à cama. Ele estava gritando e chorando que o diabo havia entrado em seu quarto, o havia acorrentado e estava pronto para levá-lo. Nunca tinha ouvido alguém gritar de terror assim antes ou desde então. Ele lutava contra as correntes em vão e parecia em completo desespero. Minha tia nos fez sair do quarto enquanto ela e o marido entravam. Eles fecharam a porta e nos disseram para não entrarmos. Demorou um pouco para eles conseguirem fazê-lo parar de gritar. Eventualmente, ele parou, e os pais nos disseram apenas para irmos dormir. Eles nunca falaram sobre isso conosco, então não sabemos o que aconteceu depois que fomos expulsos do quarto. Não consigo explicar por que ele estava acorrentado à cama. Parte de mim pensa que ele tinha esses ataques durante a noite de vez em quando, e os pais deviam acorrentá-lo à cama. Eu realmente não sei, e ele nunca mencionou isso. Depois dessa visita, nunca mais passamos a noite lá, então não sei o que aconteceu depois de tudo isso. Quando eu era mais jovem, eu era meio que uma criança terrível. Para lidar com minha total impossibilidade de ser controlado, além de ser filho de 2 narcisistas, foi tomada a decisão de que eu trabalharia em uma enorme fazenda no interior do Arizona. Deve-se notar que eu era um cavaleiro de equitação bastante habilidoso na época, então trabalhar em fazendas não estava fora do alcance do que eu podia fazer. Houve algumas coisas realmente boas decorrentes disso, mas eu divago. Nas conduções de gado, não era incomum tropeçar em casas, acampamentos e até cidades inteiras também no meio do nada. Todos eles tinham suas próprias situações dignas de filmes, mas uma em particular eu nunca esquecerei. Aqui estamos nós em mais uma condução de gado, desta vez bastante tempo nela. Já havíamos passado, se me lembro corretamente, facilmente 3 semanas ou mais no deserto, quando nos deparamos com esta cidade no meio de um cânion que é perfeitamente pitoresca. Além disso, acredite ou não, há um restaurante. Como um autêntico restaurante da costa leste, totalmente cromado. Não tínhamos comido nada realmente substancial há um tempo, e o capataz prometeu me comprar um milkshake pelo meu aniversário. Eu estava muito entusiasmado, se não um pouco perturbado, mas honestamente, depois de passar tempo suficiente nos desertos dos Estados Unidos, nada realmente me surpreendia. Deixamos alguns dos nossos companheiros para cuidar do gado que estava descansando na sombra, depois de superar este leito de rio rochoso, e caminhamos até o canyon para ir ao restaurante. Assim que entramos lá, o cara mais velho, este cowboy que é o chefe de todos nós, agarra meu braço. O lugar está lotado e todos estão vestindo roupas estranhas, como se fossem dos anos 40 ou 50. Meu capataz é um cara muito durão que, devido à vida toda trabalhando em fazendas, certamente tinha visto algumas coisas. Ele agarra meu braço, enquanto eu estou focado apenas no milkshake e prestes a ir pegar uma mesa. É quando percebo que todos estão apenas nos encarando, e há uma sensação muito estranha no ar. Agora, estávamos acostumados a chamar a atenção o tempo todo por estarmos sujos e fedorentos. Mas essas pessoas tinham um olhar de quase medo e ou choque.
Meu capataz e os outros dois que estão conosco saem lentamente de lá, me arrastando junto, e imediatamente voltamos para o nosso acampamento e saímos sem dizer uma palavra. Eu estava tão confuso que apenas segui tudo isso. Até hoje, não faço ideia do que era aquele lugar, ou se atravessamos uma espécie de distorção do tempo ou o quê. Mas meu capataz me disse mais tarde naquela noite, quando estávamos longe deles, que sentiu como se tivéssemos retrocedido no tempo, como verdadeiramente voltado no tempo, e aquele lugar estava preso em algum tipo de loop, e se ficássemos, nós também ficaríamos presos. Ele nunca falava muito, nem era muito falante. Ele também tinha um grande gosto por doces, apesar de ter quase nenhum dente. Então, para ele ter reagido daquela maneira, realmente me abalou. Não faço ideia se o que ele me disse é verdade. Eles eram caras bem rudes que definitivamente provocavam e pregavam peças, mas nunca esquecerei o olhar de todas aquelas pessoas naquele restaurante impecável. Tio Owen sempre foi um cara meio estranho, mas nós o amávamos quando éramos crianças. Ele morava no meio da floresta em uma cabana que supostamente construiu sozinho. Quando éramos jovens, adorávamos ir até lá, porque era uma experiência tão diferente de viver na cidade. Era tão silencioso, exceto pelos sons dos animais e insetos da floresta, que às vezes podiam ficar realmente altos. Durante o dia, era divertido brincar do lado de fora na floresta, mas à noite também podia ficar bem assustador. Tio Owen também costumava nos contar histórias de fantasmas, e quando éramos crianças, essas coisas nos assustavam muito. Mas ninguém se importava realmente. Era muito divertido. Quando eu tinha 10 anos, me lembro de estar na cabana com vários outros primos meus. Era um dia de verão comum, e tínhamos passado o dia brincando do lado de fora. Nossas famílias costumavam sentar e conversar depois do jantar, e era geralmente quando o tio Owen começava a contar uma de suas histórias assustadoras para o grupo. Elas sempre, não surpreendentemente, aconteciam na floresta, em uma área semelhante a onde estávamos. Eram também histórias longas e intermináveis que você nunca podia esperar que acabassem logo. Mas nós não nos importávamos, porque ele era um ótimo contador de histórias, e qualquer um podia simplesmente sentar e ouvi-lo falar por muito tempo. Nessa noite estava ventando muito lá fora. Estava assim durante todo o dia, mas parecia piorar à noite. Podíamos ouvir as rajadas de vento uivando lá fora, o que apenas dava mais um elemento assustador à história que ele estava contando. O engraçado é que, embora essa tenha sido a história mais importante que me lembro de contar, eu realmente não me lembro de nada do que a história era. O que eu me lembro é do uivo do vento e do tio Owen parando na história várias vezes como se estivesse ouvindo algo acontecendo lá fora. Os meninos mais velhos estavam certos de que ele continuava ouvindo, porque estava tentando adicionar algum elemento assustador à história que estava contando. Mas ele os mandava ficarem quietos toda vez que falavam. Ele parecia ter certeza de que estava ouvindo algo do lado de fora, e depois de um tempo achou que talvez a porta do seu galpão estivesse aberta. O vento poderia estar batendo a porta do galpão, causando barulhos de batidas. Então, o tio Owen disse que ia lá fora para se certificar de que a porta estivesse fechada. Ele disse que seria terrível tentar consertar a porta se fosse arrancado do lugar. Ele nos disse para ficarmos calmos, e que voltaria em breve para terminar de nos contar a história. Bem, os meninos mais velhos continuaram insistindo que ele estava brincando. Assim que o tio Owen saiu, eles começaram a dizer que ele estava apenas brincando conosco. Tio Owen voltaria para dentro da casa para tentar encontrar uma maneira de nos assustar. Os únicos adultos lá eram minha mãe e minha tia, e elas sabiam que gostávamos das histórias assustadoras. Então não fizeram nada para tentar calar os meninos. Então, todos esperamos pelo susto inevitável que viria quando o tio Owen voltasse para dentro e tentasse nos assustar. O único problema é que esse momento não chegou imediatamente. Esperamos e pensamos que o tio Owen estava apenas tentando aumentar o suspense. Mas depois de esperar por um bom tempo e ele não voltar, minha mãe e minha tia começaram a ficar preocupadas. Os meninos mais velhos, um com 15 anos e outro com 16, decidiram sair e ver o que o tio Owen estava fazendo. Talvez a porta tivesse quebrada e ele estivesse tentando consertar. Depois de um tempo, os meninos voltaram para dentro da casa e não estavam mais brincando. Eles contaram para minha tia e minha mãe que o tio Owen não estava lá fora.
A porta do galpão estava aberta, mas não estava quebrada. Então eles a fecharam e a trancaram. Porém, olharam ao redor em todos os lugares, esperando que Owen pulasse e os assustasse. Mas ele nunca fez isso. Não havia nenhum vestígio dele em lugar nenhum. Minha tia saiu com os meninos e levou a espingarda de Owen com eles. Eles ficaram lá fora por um tempo, mas quando voltaram, não tinham mais notícias além de que não conseguiam encontrar o tio Owen. Eles o chamaram e não receberam resposta. Procuraram em todos os lugares e não encontraram nenhum vestígio dele. Eu gostaria que essa história tivesse um final feliz, ou pelo menos uma resolução, mas não posso te dar nenhum dos dois. Tio Owen desapareceu na noite ventosa quando saiu no meio de contar uma história de fantasmas. Ele nunca foi encontrado. Um corpo nunca foi encontrado. Nada nunca foi encontrado. Tio Owen tinha alguns inimigos lá fora e algumas pessoas acham que ele foi morto por eles, por dever dinheiro ou algo assim. Não me lembro de todos os rumores. Tudo o que me lembro é dele desaparecido e nunca descobrindo o que aconteceu naquela noite ventosa. Cresci em uma família muito pobre e rural. Mesmo vivendo no campo, há uma coisa que sempre vou lembrar que minha família me dizia: se você ver algo estranho quando estiver no campo, é melhor simplesmente evitá-lo. Há algumas pessoas realmente estranhas e perigosas por aí, e é melhor deixá-las em paz. Eu não pensava muito nisso quando era mais jovem. Meu sonho naquela época era ser agente do FBI. E se houvesse problemas, sempre senti que a aplicação da lei poderia lidar com qualquer coisa. Acho que talvez eu simplesmente não pensava que poderia haver algumas coisas nas quais eles não queriam se meter. Mas isso não é sobre a aplicação da lei ou qualquer coisa assim. É apenas sobre uma experiência assustadora que um amigo e eu tivemos quando estávamos explorando. Éramos adolescentes na época, por volta dos 16 anos. Meu amigo Joey realmente via nossas explorações na floresta como uma caçada. Ele sempre levava seu rifle com ele quando íamos explorar, mas ele quase nunca atirava em nada. Acho que ele era apenas um daqueles caras que realmente gostavam de sua arma e gostavam de tê-la quando estavam na floresta. Quando ele ganhou um carro, começamos a fazer viagens muito mais longas para o campo. Nunca havia tráfego nessas antigas estradas de colina, então podíamos estacionar à beira da estrada e simplesmente sair e explorar sem nos preocuparmos com o carro. Então, encontrávamos novos lugares para ir e conferir, e muitos deles nos levavam bastante longe de casa. Estávamos dirigindo bem longe porque estávamos bastante curiosos para ver algo completamente novo. Joey estava falando sobre caçar esquilos, mas eu nunca o vi atirar em um, então não esperava que ele estivesse falando sério. Não conhecíamos a área em que estávamos. Na verdade, a estrada de terra simplesmente terminou. Havia um portão no final da estrada, mas não sabíamos qual era o propósito dele. Não havia uma cerca para manter você fora da floresta, mas o portão claramente mostrava o fim da estrada. Decidimos estacionar ali e sair para olhar em volta. Se você já viveu em algumas dessas áreas, entenderá em que tipo de área estávamos. Não havia casas por perto há algum tempo, embora passássemos por várias entradas que levavam a lugares que não podíamos ver da estrada. Estas seriam para as pessoas realmente rurais, que provavelmente caçavam para conseguir toda a sua comida. Como de costume, não sabíamos o que estávamos procurando. Estávamos apenas olhando. Joey tinha seu rifle com ele, é claro, mas sempre esperávamos encontrar algo interessante. No passado, encontramos cachoeiras, riachos, prédios antigos e coisas assim. Mas no fundo, eu sempre esperava encontrar algo histórico. Talvez como um cemitério indígena, ou talvez algo de uma guerra antiga. Mas eu ainda não tinha encontrado nada parecido antes. A área em que estávamos era muito legal. Era bastante densa de árvores e arbustos, e tínhamos que ter cuidado onde estávamos pisando. Havia arbustos espinhosos, e era realmente chato quando você ficava com uma videira, ou algo preso na calça, e depois tinha que tirar. Joey continuava me dizendo que estava ouvindo alguns barulhos estranhos ao longe. Ele achava que parecia algum tipo de motor funcionando ou algo assim. Eu realmente não ouvi muito claramente, mas conseguia ouvir alguma coisa. Eu disse a ele que talvez fosse alguém morando morro abaixo ou algo assim. Mas como eu não conseguia distinguir os sons muito bem, devia ser alguém bem longe. Havia outros ruídos que ambos podíamos ouvir. Eram principalmente animais, e eu ficava imaginando se Joey ia atirar em alguma coisa naquele dia. Realmente parecia não haver vestígios de vida humana naquela área, com o quão densa era a vegetação em alguns lugares.
Isso me deixou esperançoso de que eu encontraria algo diferente, algo novo. Eu realmente não tinha certeza de quanto tempo havíamos estado lá sem encontrar nada interessante. Foi quando acho que Joey estava ficando entediado com o que estávamos fazendo, e ele deu alguns tiros na direção de onde disse que alguns esquilos estavam. Novamente, para quem se preocupa com isso, Joey nunca realmente tentou atirar em animais. No entanto, pouco depois que ele fez esses disparos, notei algo na floresta. Não estava na direção em que ele estava atirando, porém. No começo, eu estava apenas ouvindo alguns sons, mas então notei algum movimento, e pensei que vi alguém se movendo na floresta. Joey não estava longe de mim, então o chamei para vir até mim. Mencionei que achei que tinha visto alguém na árvore, e para ele vir dar uma olhada. Seria estranho encontrar alguém tão longe na floresta, então naturalmente fiquei um pouco preocupado. Quando Joey veio até mim, ele também notou algum movimento. Ele estava um pouco preocupado também, mas estava tentando agir machão com a arma. Ele continuava segurando-a em uma postura defensiva estranha, dizendo para eu não me preocupar se houvesse alguém lá fora. E foi então que ouvi o som de algum tipo de motor tentando ligar. Mas não ligava completamente. Perguntei a Joey o que ele achava que poderia ser, e ele disse que não tinha certeza. Então vimos a figura emergir das árvores. Era um homem bastante grande, que parecia o caipira do inferno, talvez. Eu não saberia como descrevê-lo melhor, já que não sou o melhor em descrever as coisas. Mas ele parecia alguém que provavelmente não tomava banho há anos, nem nunca se barbeou na vida inteira. Ele estava caminhando bastante devagar na nossa direção, e tinha uma manca muito óbvia também. Mas ele parecia assustador pra caramba, enquanto vinha em nossa direção, mancando do lado esquerdo e arrastando algo no chão com a mão direita. "Vocês estavam atirando na minha propriedade?" Ele gritou. "Vocês estavam atirando na minha terra?" Joey só ficou parado lá e deixou cair a mão que segurava o rifle. Ele caiu ao seu lado e ele simplesmente ficou parado olhando. Foi então que notamos o que o homem estava segurando na mão. Também sabíamos que barulho estávamos ouvindo naquele dia. O homem tinha uma motosserra. "Vocês não podem atirar na minha terra!" Ele gritou enquanto tentava ligar a motosserra. Levou algumas tentativas, mas ele finalmente conseguiu, e ela rugiu a vida. Joey parecia tão chocado que não conseguia se mexer. Eu o agarrei pelo braço e disse que deveríamos correr. Alguns lendo isso podem pensar que deveria tê-lo mandado atirar no cara, mas como mencionei, Joey nunca realmente tentou atirar em animais. Finalmente consegui fazer ele se virar e correr comigo. Agora tivemos a sorte de o cara não estar tão perto de nós antes de começarmos a correr. Além disso, ele tinha a manca e estava carregando uma motosserra, o que teria dificultado a corrida. Mas a coisa toda ainda era assustadora e ele começou a mancar correndo na nossa direção. Foi difícil correr pela floresta. Ficamos presos por espinhos, carrapichos e todo tipo de outras coisas. Mas não importava muito enquanto isso estava acontecendo, por causa do que vimos atrás de nós. Só queríamos voltar para o carro. Foi uma corrida horrível e estávamos ambos sangrando quando chegamos ao carro. E então, foi uma verdadeira droga fazer ele virar. E quando finalmente conseguimos virar o carro, olhei para o lado e vi o homem na floresta. Ele não estava terrivelmente longe de nós, mas, felizmente, estávamos no carro e dirigimos para longe, assustados até a metade da morte. Contamos a história aos meus pais. Foi bastante estranho como eles realmente não ficaram surpresos. Eles me disseram que era um ermitão que não queria que alguém caçasse em sua propriedade. Ele pode ter estado cortando lenha quando ouviu os tiros de arma. Mas eles não estavam surpresos que ele nos perseguisse com uma motosserra. As pessoas lá fora fazem coisas estranhas, e é melhor deixá-las em paz, eles nos disseram. Esta é a coisa mais estranha que já me aconteceu, mas eu juro que é verdade, e pela minha vida, nunca consegui explicar. Meu avô e minha avó moravam em um vale no meio do campo. Sempre que eu ia visitá-los, adorava sair para fazer trilhas e ver o que conseguia encontrar. Um dia, quando eu era adolescente, estava lá e tinha saído para fazer trilhas por um bom tempo. Havia um rio que eu normalmente seguia para não me perder. Neste dia, me afastei do rio quando encontrei um antigo pier abandonado no meio do nada. Estava caindo aos pedaços e parecia que não era usado há anos. Isso me fez começar a imaginar se talvez houvesse alguns acampamentos antigos na área. Então, afastei-me do rio, procurando ver o que poderia encontrar. Eventualmente,
encontrei o que parecia ser um acampamento de verão abandonado. Embora não houvesse nenhum prédio de pé, encontrei algumas fundações que haviam sobrevivido. Não tinha certeza de quão antigo o lugar era, mas devia ter sido abandonado há muito tempo. Era verdadeiramente a coisa mais legal que eu já tinha encontrado quando estava fora. Enquanto caminhava pelo acampamento, notei um antigo poço afastado do acampamento. Sempre tive um pouco de medo de poços. O pensamento de cair em um sempre foi um terror que eu tinha, e não faço ideia de como isso se desenvolveu. Mas os adolescentes muitas vezes são fascinados por coisas que também os assustam. Então pensei em ir dar uma olhada. O poço não estava coberto e olhei para dentro. Pensei que poderia ser legal gritar lá dentro e ouvir minha voz ecoar de volta. Então tentei e consegui um eco bem forte de volta. No entanto, foi o que aconteceu depois desse eco que me assustou. Ouvi a voz de outro menino respondendo de dentro do poço. A voz pedia ajuda. Para garantir que eu não estava ouvindo coisas, gritei de volta para o poço. Imediatamente, ouvi a voz do menino pedindo ajuda no poço. Ele não diria mais nada, mas parecia desesperado, e imaginei que ele deveria estar se estivesse caído no poço. Não sabia o que fazer. Tentei encontrar uma corda ou algo assim, mas não consegui encontrar nada para baixar no poço. Tudo o que consegui pensar foi em voltar correndo para a casa dos meus avós e tentar obter ajuda daquela maneira. Consegui voltar, mas não consegui ajuda de verdade deles. Eles insistiram que eu provavelmente imaginei tudo. Naquela época e até hoje, odeio quando as pessoas dizem isso. É tão condescendente. Sei do que minha imaginação é capaz, e ela não é capaz de imaginar um acampamento inteiro com um menino preso em um poço. Não consegui que eles ajudassem de jeito nenhum. Bem, peguei o telefone e liguei para a polícia. Eles também não me levaram a sério. Disseram que não havia acampamentos ou poços abandonados naquela área e também não havia relatos de crianças desaparecidas. Eles não acharam que era minha imaginação, apenas pensaram que eu estava fazendo uma brincadeira com eles. Estava realmente preocupado e achei que teria que ajudar o garoto sozinho. Pelo menos eu seria um herói, não é mesmo? Então peguei uma corda e voltei para o rio para encontrar o pier para que eu pudesse chegar ao acampamento e resgatar o garoto. O único problema é que nunca consegui encontrar o pier, não importa quanto eu procurasse. Pensei que poderia encontrar o acampamento sem ele e procurei pelo acampamento. Eu poderia jurar que sabia exatamente onde tudo estava, mas não conseguia encontrar o acampamento ou o poço. Não estavam em lugar nenhum. Tive que eventualmente desistir de tudo isso e voltar para a casa dos meus avós. Nunca fui capaz de explicar isso. Nos anos seguintes, muitas vezes caminhei por aquela área, confiante de que encontraria o pier, o acampamento ou o poço. Mas nunca encontrei nenhum deles. Além disso, nunca fui capaz de encontrar informações sobre o acampamento ou o poço. E não houve relatos de crianças desaparecidas durante esse período. Realmente não tenho ideia do que experimentei naquele dia. Mas lembro-me de tudo muito claramente, e sei com certeza que não foi minha imaginação. Havia este antigo hospital abandonado em uma propriedade particular nos arredores da cidade onde cresci. Ele fechou décadas antes, e a estrada que levava até lá foi fechada pelos proprietários. Então pouquíssimas pessoas o tinham visto desde o fechamento. Mas era algo que as crianças na escola sempre comentavam, como se fosse assombrado. Quando eu tinha 15 anos, meu melhor amigo e eu decidimos que queríamos ir lá dar uma olhada. Nunca tínhamos estado lá antes, mas sempre gostávamos de explorar as matas, especialmente em lugares onde não deveríamos estar. Então, sempre tentávamos encontrar o hospital, e um dia tivemos sorte e o encontramos. O prédio era enorme, muito maior do que eu esperava. Meu amigo Tim e eu estávamos animados, e ainda mais quando não encontramos nenhuma segurança nos impedindo de entrar no prédio. Chegamos lá e fomos procurar uma maneira de entrar. Não foi difícil porque muitas das janelas estavam quebradas. Era estranho estar dentro do prédio. Quando fechou, parece que deixaram muitos equipamentos imóveis lá. Além disso, havia grafites nas paredes, que presumimos ser de outros exploradores como nós. O que achamos mais interessante, porém, foi apenas a atmosfera realmente mórbida do prédio. Era tão grande e tão escuro, e realmente parecia ser um lugar maligno. Quero dizer, não sei como explicar além disso. Tim e eu não acreditávamos em fantasmas e não tínhamos medo disso.
mas havia apenas um sentimento muito desconcertante sobre o lugar. Não pensamos muito nisso enquanto continuávamos explorando o enorme prédio. Estávamos em um nível do porão quando Tim me disse que ouviu algo. Pensei que ele estivesse apenas tentando me assustar até que eu também ouvi. Parecia que alguém estava se movendo em uma das salas. Pensamos que fosse um animal, então pensamos em ir verificar. Tim abriu a porta da sala de onde vinham os barulhos. Estava muito escuro na sala, mas tínhamos uma lanterna. Então Tim ficou brilhando ao redor da sala, tentando ver se conseguia encontrar o que estava fazendo o barulho. A lanterna parou em uma figura que estava agachada no canto da sala. Era uma pessoa que estava suja e escondia o rosto atrás do braço. Quando a luz incidiu sobre a pessoa, ela caiu para frente até ficar de quatro, mas ainda estava escondendo o rosto de nossas vistas. Foi muito assustador e ele não se moveu ou fez nada a princípio. De repente, ouvimos o homem dizer: "O que você fez com o meu rosto? Por que roubou meu rosto?" E então, ele começou a rastejar na nossa direção, e muito mais rápido do que um homem em sua forma deveria estar se movendo. Tim e eu saímos correndo da sala e corremos para as escadas. Subimos as escadas e depois continuamos correndo até termos certeza de que o homem não estava mais nos seguindo. Acho que naquele ponto, decidimos que estávamos satisfeitos com o que tínhamos visto e decidimos sair de lá. Tínhamos uma história assustadora, então acho que valeu a pena a viagem. Ah, e caso alguém esteja se perguntando, achamos que era apenas uma pessoa sem teto louca, não um fantasma ou algo assim. Mas porque ele estava falando sobre nós roubando o rosto dele, é algo sobre o qual especulamos por muito tempo. Nunca tínhamos visto o rosto dele, então muitas vezes nos perguntávamos como ele seria. Há um belo lago escondido a uma curta caminhada da minha casa. Tenho ido pescar lá há tanto tempo quanto moro aqui. Está escondido de qualquer estrada ou casa, oferecendo total privacidade. Eu sempre seria o único no lago pescando. Na verdade, costumava deixar meu caiaque no mesmo lugar perto do lago quando não o usava. Era mais fácil do que carregar o objeto de volta e para frente pela casa toda vez que queria usá-lo. Eu o deixava apoiado em uma árvore gigante. O caiaque era pesado o suficiente para não tombar em uma tempestade de vento, e eu também o cobria para evitar que criaturas se abrigassem dentro dele. Era uma tarde quente de verão. Eu já estava no lago há cerca de 1 hora e já havia pescado alguns trutas, que joguei na caixa térmica. Estava escurecendo neste ponto, a pouca luz restante no céu estava desaparecendo atrás das árvores. Eu estava prestes a voltar quando ouvi sons na borda do lago. Virei-me e vi alguém parado na margem, virando um barril de algum tipo e despejando seu conteúdo no lago. Parecia que estavam poluindo o lago com algo. Tomei a iniciativa de gritar: "Com licença, o que você está fazendo?" A pessoa olhou para cima e então correu para dentro do bosque com o conteúdo do barril ainda se derramando na água. Olhei mais de perto para o líquido sendo despejado no lago e parecia ser um líquido vermelho escuro, embora estivesse escuro lá fora, então não posso afirmar com 100% de certeza se era vermelho, mas era muito escuro. Senti um mal-estar se espalhar pelo meu corpo. Decidi que queria ir embora. Sou um grande amante da natureza, mas ver pessoas jogando lixo ou poluindo o meio ambiente me deixa enjoado. Realmente não consegui me conter e gritei algo para aquela pessoa, mas não me sentia mais confortável ali. Planejava relatar isso ao Departamento de Proteção Ambiental. Remei de volta para o meu local habitual. Tirei todo o meu equipamento do caiaque antes de retirá-lo da água. Enquanto colocava a capa sobre o caiaque, ouvi um único estalo de algo não muito longe, como o som de algo sendo pisado por um sapato. Virei-me, prestes a dizer o que está aí, mas decidi contra. Terminei de cobrir o caiaque mais rápido do que nunca. Nem mesmo me incomodei em apoiá-lo na árvore desta vez, deixei-o no chão. Peguei meu equipamento e a caixa térmica e comecei a caminhar rapidamente para fora do bosque em direção à estrada que levava à minha casa. Era apenas uma caminhada de alguns minutos e eu já estava em casa. Continuei olhando para trás o tempo todo, pensando que alguém estava me seguindo. Guardei meu equipamento rapidamente no galpão e entrei em casa. Nunca tranquei a porta tão rapidamente, estava genuinamente assustado. Lavei as trutas e as coloquei na geladeira, planejando cozinhá-las no dia seguinte. Esta noite, apenas esquentei algumas sobras no micro-ondas.
Enquanto a comida estava no micro-ondas, ouvi uma batida na porta da frente. O medo e o terror que sentia durante toda a caminhada de volta para casa retornaram instantaneamente, e minha suspeita de que estava sendo seguido para casa foi basicamente confirmada. Quer dizer, quem mais estaria batendo na minha porta tão tarde? As luzes estavam acesas, meu carro estava na garagem, quem quer que fosse sabia que eu estava aqui. Eu tinha todas as cortinas fechadas, então ninguém poderia olhar para dentro. Bateram na porta novamente. O micro-ondas apitou quando o cronômetro atingiu 0. Tenho certeza de que quem estava do lado de fora ouviu tudo, todas as janelas estavam entreabertas. Um momento depois, houve uma batida agora na janela e uma voz masculina disse através dela: "Com licença, acho que você me viu no lago mais cedo. Gostaria apenas de me explicar." Não havia absolutamente nenhuma chance de eu abrir a porta para essa pessoa, para que ela me seguisse até em casa. Isso me disse que era uma pessoa perigosa. Eles continuaram batendo na janela e gritando "oi" através dela. Decidi reconhecê-lo agora que estava ficando mais agressivo. Gritei: "Eu saio daqui, senão vou chamar a polícia", ou independentemente da intenção, ainda era uma ameaça para fazê-lo sair. O homem respondeu calmamente agora, dizendo: "Senhor, se você pudesse simplesmente abrir a porta da frente, eu explicarei tudo para você." Repeti minha ameaça e não ouvi mais sua voz. Neste ponto, fechei e tranquei todas as janelas da casa e liguei o ar-condicionado. Também fiz um relato para o número de polícia não emergencial detalhando tanto o barril sendo despejado no lago quanto o homem vindo para minha casa. Também fiz um relatório online com o Departamento de Proteção Ambiental. Honestamente, fazer esses 2 relatos me fez sentir um pouco melhor sobre dormir naquela noite, mas graças a Deus sou um sono leve. No meio da noite, por volta das 2 da manhã, ouvi um estrondo lá embaixo. Saí imediatamente da cama e peguei minha arma no armário. Ouvi passos silenciosos subindo os degraus de madeira rangentes. Eu tinha minha arma carregada na mão enquanto ficava atrás da minha cômoda, bem perto do meu armário, mirando na porta. Ouvi passos muito lentos se aproximando da minha porta. Minha porta do quarto era mais próxima das escadas, então naturalmente era a primeira porta que eles abordariam. E, com certeza, ouvi o puxador da porta sendo pressionado lentamente e então a porta se abriu. Não vi nada além da silhueta do homem entrando no quarto. Acendi o abajur ao meu lado para que ele pudesse ver minha arma e gritei: "E deite no chão agora." Ele levantou as mãos no ar e parecia por um segundo estar me pedindo para acalmar. Ele tinha uma pequena lâmina na mão. Eu disse a ele para largá-la, mas então ele disse calmamente: "Estou indo embora", e virou-se e correu para baixo. Gritei para que ele parasse, mas ele claramente aproveitou a chance de eu estar com muito medo para puxar o gatilho. Ouvi-o sair pela porta da frente. Corri para baixo para trancar a porta da frente imediatamente e então liguei para o 190. A janela da minha sala de estar estava estilhaçada. Vidro estava por todo o chão. Mantive meu olhar naquela janela quebrada até o policial chegar. Tive que explicar que já havia feito um relato não emergencial do que aconteceu antes, com medo de esperar muito tempo pela manhã para que o barril desaparecesse na escuridão. Fui com 2 dos policiais que apareceram na minha casa até onde vi aquele homem despejando o barril no lago, mas depois de 20 minutos andando e procurando, ele tinha desaparecido. O homem deve ter se certificado de não deixar para trás. Dei minha melhor descrição do homem para a polícia para o relatório deles. O homem era um homem branco de barba curta e cabelo ralo, com óculos, vestindo uma camisa xadrez preta e calças pretas. Depois que a polícia saiu, fiquei na sala de estar a noite toda com minha arma ao meu lado assistindo TV. De jeito nenhum eu ia dormir com uma janela quebrada e algum lunático lá fora. Ao amanhecer, meus irmãos vieram me ajudar a consertar a janela. Meu irmão Danilo ficou em casa comigo enquanto meu outro irmão e eu fomos buscar a janela e as peças. Danilo ficou na casa comigo por algumas noites até as coisas se acalmarem. Minha teoria não tão louca é que o barril continha restos humanos, possivelmente dissolvidos em algum tipo de ácido. Por que mais aquele homem me seguiria para casa e então invadiria a minha casa para potencialmente me matar? Confie em seu instinto, se algo parecer errado. Eu sabia que se abrisse a porta para aquele homem, algo terrível poderia ter acontecido comigo. Desde que eu era criança, todos os homens mais velhos da minha família me levavam para pescar sempre que tinham a chance. Era como um ritual familiar.
Sendo o mais novo, significava que eu era o próximo na fila para me tornar um especialista, como todos eles afirmam ser. Os que levavam mais a sério eram meu pai e seu irmão Mateus. Nossas casas estavam equipadas como aquelas que você provavelmente viu em programas de pesca. Não entrarei em detalhes, mas se você desse um passo na minha casa, instantaneamente perceberia que meus pais passam mais tempo na água do que na terra. Esta é na verdade a história dele, não minha. Meu pai é um cara bem durão, mas deixe-me te dizer, toda vez que ele conta a história, é como se ele fosse uma pessoa diferente. Ele não gosta de falar sobre isso, mas de vez em quando, em uma reunião familiar ou em uma ocasião especial, algum parente pedirá a ele para contar. Meu pai se chama Jean, ele estava pescando com meu tio Mateus e seus amigos próximos Rick, Jefferson e Messias. Eles partiram cedo, antes mesmo do sol raiar, indo para um local remoto que todos concordaram ser um território de pesca privilegiado. Este lugar ficava a algumas horas de barco da marina mais próxima, escondido em uma área de enseada isolada que poucos se preocupavam em explorar. Era conhecido entre eles por seus abundantes baixios e pelos ocasionais piques. O dia começou como qualquer outra pescaria, com o barco cortando suavemente a névoa que se erguia da água. Todos compartilhavam histórias e piadas ao som do motor. Ancoraram o barco em uma enseada familiar cercada por uma densa floresta. Messias foi o primeiro a abrir uma cerveja, mesmo que fosse tão cedo pela manhã. Meu pai me conta sempre que Messias é seu amigo excêntrico, aquele que tende a beber um pouco mais do que deveria. Eles pescaram por horas, os únicos sons sendo o ocasional splash de uma isca atingindo a água e suas próprias risadas. E o ocasional som de latas de cerveja vazias sendo esmagadas, que eles bebiam como água. À medida que o dia avançava, tiveram sua cota de capturas, cada uma delas provocando uma pequena celebração. À medida que o crepúsculo se aproximava, a luz começou a diminuir e uma densa névoa rolou da água. Meu pai descreve como o barco foi literalmente engolido pela névoa. Rick, que era o pescador mais experiente do grupo, continuava dizendo que nunca tinha visto uma névoa tão densa, tão anormal. Jefferson, o brincalhão do grupo, estava quase tão bêbado quanto Messias, ambos aparentemente não se abalaram com a névoa que os envolvia. Estava começando a escurecer e eles haviam pensado inicialmente que poderiam simplesmente esperar a névoa passar, mas ela não parecia ir a lugar algum. Meu pai e Rick concordaram que Mateus deveria tentar conduzir o barco para fora da enseada e para o oceano aberto, onde a névoa provavelmente não seria tão densa. Mateus concordou, mas mesmo sendo geralmente o mais cauteloso, ele só evitou por pouco colidir com a costa. Ele se recusou a arriscar mais danos ao seu barco de estimação. Relutantemente, aceitaram o fato de que provavelmente teriam que passar a noite no barco. Meu pai argumentou que precisariam informar suas famílias sobre a situação e, é claro, haviam derivado para uma área da enseada que não tinha sinal. Meu pai precisava resolver alguns assuntos no trabalho, então negligenciar o problema não era uma opção. Ele se ofereceu para ir à terra em busca de sinal, e Rick e Jefferson disseram que o acompanhariam. Mateus ficaria para trás para guardar o barco e Messias, que estava cada vez mais embriagado. Meu pai, Jefferson e Rick foram até a costa e pularam do barco, ficando apenas um pouco molhados. Meu pai fez questão de pegar os sinalizadores de emergência no barco, apenas no caso de se perderem e precisarem sinalizar Mateus para encontrá-los. Os três se aventuraram na mata escura, iluminada apenas pelo brilho das lanternas dos seus celulares. Meu pai e seus amigos já haviam acampado o suficiente para não se assustarem muito com a floresta. Eles começaram a subir a colina, esperando que um terreno mais alto lhes desse uma melhor chance de encontrar sinal. Meu pai sempre faz questão de enfatizar o quão escuro e estranhamente nebuloso era a floresta. Você podia praticamente sentir-se cortando a névoa. Quando estavam se ajustando à atmosfera densa, uma série de estranhos ruídos de clique começaram a permear o silêncio, primeiro emergindo diretamente à frente deles antes de o cercar completamente. Esses sons eram diferentes de qualquer som de floresta com o qual estavam familiarizados, eram rítmicos, mas erráticos, como se alguém estivesse batendo um código destinado apenas para a floresta. A distintividade do ruído deixou uma coisa clara: era feito por humanos. A realização de que não estavam sozinhos os atingiu como um trem desgovernado. Rick, o mais experiente do trio quando se tratava de sobrevivência ao ar livre, sussurrou urgentemente para que desligassem as lanternas dos celulares. Não entreguem nossa posição, ele sussurrou com um tom de genuína preocupação em sua voz.
Quando a luz se apagou, a escuridão ficou mais densa do que a névoa. Os ruídos de clique pararam abruptamente, substituídos por um silêncio. Aquilo parecia pesar em seus peitos, o tempo perdido sem significado enquanto eles permaneciam ali, congelados, incertos sobre seu próximo movimento. Tenho certeza de que todos estavam pensando a mesma coisa, e da ideia de que poderiam ter se deparado com algum tipo de reunião clandestina ou uma seita na floresta era aterrorizante. Então, tão subitamente quanto havia parado, o silêncio foi quebrado por ruídos de folhagem se movendo, desta vez muito mais próximos, depois silêncio novamente e então um grito gutural ecoou entre as árvores. Um som tão primal e cheio de angústia que os enraizou no lugar antes que pudessem processar o que estava acontecendo. Ruídos de passos rápidos retumbaram pela floresta em direção a eles. Os 3 homens saíram correndo de volta pelo caminho de onde vieram, agindo por medo e puro instinto. Meu pai disparou a pistola de sinalização atrás deles. O sinal cortou a neblina iluminando a floresta por um momento. A cena que encontraram foi nada menos que horrível. Iluminados pelo brilho vermelho do sinal, estava um grupo de mais de 10 pessoas vestidas com o que só poderia ser descrito como trajes tribais. Alguns deles empunhavam lanças de madeira, mas a luz do sinal durou apenas um segundo. Jefferson gritou e quase tropeçou, mas Rick rapidamente segurou seu braço para mantê-lo de pé. Meu pai descreve essa parte como o sentimento mais avassalador de puro terror que já experimentou. A floresta parecia lutar contra eles enquanto fugiam, se esquivando de galhos e pulando sobre raízes. Por algum milagre, emergiram da linha de árvores ofegantes e desorientados, mas vivos. Eles gritaram para Mateus ligar o motor, a urgência em suas vozes não deixando espaço para dúvidas. Mateus concordou imediatamente e o barco avançou justo quando seus perseguidores alcançaram a margem. No caos, meu pai disparou o último sinalizador no ar de volta para a costa. Por um segundo, quando a luz do sinal atravessou a neblina, eles viram seus perseguidores à beira da água. Era assustador. Deve ter havido pelo menos 15 deles, apenas parados imóveis na margem. A luz do sinal se dissipou e ficou escuro novamente. Mateus conseguiu uma distância segura e parou o barco novamente. Depois que o motor foi desligado, os únicos sons eram a respiração de Jefferson, meu pai e Rick. Meu pai disse que não conseguiu processar o que aconteceu por quase uma hora. Ele estava funcionando apenas com adrenalina e instintos de sobrevivência. Acabaram se revezando para manter a vigilância enquanto os outros dormiam e partiram assim que a neblina se dissipou. Curiosamente, Messias desmaiou antes de tudo acontecer e não se lembra de nenhum detalhe daquela noite. Ainda sinto arrepios quando conto essa história. Só posso imaginar o que meu pai deve sentir ao relembrar isso. Tenho pescado desde que me lembro. Estou quase com 60 anos agora e, mesmo tendo pescado milhares de vezes, não consigo pensar em outra maneira que gostaria de passar o resto da minha vida. Meus filhos estão todos seguindo suas próprias vidas e as coisas ao redor da casa estão tranquilas agora. Você poderia ouvir um alfinete cair na maioria das vezes. Às vezes sinto falta dos velhos tempos, poder jogar a bola com meus garotos no quintal, mas algumas coisas simplesmente não estão mais no jogo. Normalmente pesco com meus amigos da faculdade, mas mais frequentemente do que gostaria, me encontro sozinho, como um lobo solitário. Este foi um desses momentos. Não coloquei os pés fora do norte do estado há mais de 15 anos. Não vejo motivo para isso. Temos alguns dos melhores lagos de pesca do país e pretendo fazer pleno uso deles. Era meados de abril, no início da temporada, logo após o gelo derreter e antes de maio chegar. Por algum motivo, decidi que queria um local mais isolado desta vez, então escolhi um lago sem descrição no meio do nada, que era bem pequeno. Dirigi 1 hora antes do amanhecer para poder estar na água quando o sol nascesse. Desamarrei meu caiaque do teto do carro e segui para o lago. Remava até o meio do lago e admirava as belas cores do início do dia começando a pintar o céu. Parecia como estar em casa. Você pode apostar que nunca trocaria um dia assim por nada. Estava um pouco frio, mas tenho a pele resistente como aço. Eu podia sentir que o sol estava prestes a aparecer no céu, então comecei a me preparar. Me dirigi para a borda externa dos leitos de vegetação, planejando voltar para o meio do lago se não tivesse sucesso. Peguei uma vara de pesca giratória de ação média de 6 pés, com linha de monofilamento de 9 libras.
Estava usando uma minhoca de borracha de 4 polegadas, minha escolha para pegar o peixe. Justo antes de começar o que esperava que fosse um ótimo dia na água, notei algo estranho do outro lado do lago. Não conseguia ver exatamente o que estava acontecendo, mas podia perceber movimento. A princípio, pensei que fosse outro pescador, mas a curiosidade falou mais alto. Tirei do meu saco de dormir um par de binóculos que usava para observar pássaros. Olhei através do lago e vi 3 figuras usando roupas escuras e capuzes cobrindo seus rostos. Pareciam estar cavando um buraco ou algo assim na beira do lago. Continuei observando. Eles terminaram o buraco, e enquanto esperava que colocassem algo dentro, na verdade fizeram o oposto. Um deles tirou algo do buraco, que não pude identificar mesmo com os binóculos. Então, os outros 2 fizeram o mesmo, retirando algumas coisas que também não consegui distinguir claramente. Eu estava além de confuso. Depois, observei enquanto começaram a jogar os itens no lago, cada um produzindo um som distinto ao atingir a água. Algo estava errado. Do nada, uma onda de medo me inundou. Não sabia quem eram aquelas pessoas, mas comecei a pensar que poderiam ser perigosas. Não sabia o que fazer. Felizmente, começaram a sair sem me notar. Pensei em ignorar, mas não consegui me forçar a fazer isso. Esperei até que desaparecessem na floresta e, lentamente, remei naquela direção. Estava tremendo naquele momento. Cheguei ao local onde tinham jogado tudo, comecei a pescar, mas desta vez não estava pescando peixes. Estava atrás de algo completamente diferente. Pesquei por cerca de 1 hora sem sucesso. Tive que tentar algo diferente. Revirei minha mente tentando descobrir o que poderia fazer e, então, lembrei do meu sonda de profundidade. Estava guardado no meu Volvo. Neste ponto, remei de volta para a costa, retornei ao meu carro, peguei o sonda de profundidade e voltei para o local. Estava suando muito naquele momento. Mexi um pouco, sentindo apenas o fundo lamacento do lago, e então senti algo duro, algo de metal. Fiz uma nota mental do local e peguei minha vara de pesca. Tirei o rig e substituí por um anzol maior que tinha. Deixei a linha sair lentamente, meu dedo indicador sentindo o movimento suave da linha. 50 anos de experiência em pesca estavam indo para esta única captura. Senti uma leve resistência na linha, tinha atingido algo. Movimentei a linha lentamente, esperando conseguir pegar o que quer que estivesse lá embaixo. Após cerca de 1 minuto, a linha puxou um pouco mais forte do que o normal. Estava preso. Recolhi lentamente, tendo cuidado para não soltar minha captura. O que retirei da água me deixou tremendo nas botas. Encarei a pistola preta na ponta da minha linha. Aqueles bandidos tinham jogado uma arma no lago. Não me sentia seguro mais. Nem mesmo me dei ao trabalho de procurar pelos outros itens. Recolhi a arma para o meu caiaque, tendo cuidado para não tocar nela, e saí de lá o mais rápido que pude. Assim que cheguei em terra firme, liguei para a polícia. Eles iniciaram uma investigação completa e recuperaram várias coisas inquietantes do lago. Insisti em assistir à busca deles, porque precisava saber o que estava no fundo daquele lago. Encontraram um chaveiro com cerca de 7 chaves e um monte de moedas estrangeiras antigas de diferentes países embrulhadas em um pano. A coisa mais sinistra que encontraram, porém, foi um medalhão. Estava encharcado de água, então as fotos dentro estavam desbotadas e ilegíveis. A polícia disse que me contatariam se alguma vez ligassem esses pontos a algum tipo de crime. Mas eles nunca me ligaram. Mas a história não terminou aí. Certa noite, não me lembro quantos dias após esse incidente, ouvi alguém no meu quintal da frente dizer: "Esse é o carro, eu o reconheço", e depois pessoas bisbilhotando ao redor do meu quintal. Eles nunca tocaram a campainha ou bateram na porta, mas ouvi várias pessoas circulando pela minha casa e então simplesmente saíram. Não tenho ideia se eram as mesmas pessoas, e se fossem, não sei se estou sendo observado toda vez que saio de casa. Alertei a polícia mais uma vez, esperando que isso reabrisse a investigação, mas nada aconteceu. Mais uma vez, tenho tantas perguntas. Por que aqueles itens foram enterrados em primeiro lugar? E por que aquelas pessoas voltariam apenas para desenterrá-los e escondê-los novamente? Talvez tenham percebido que havia uma maior chance de serem encontrados no chão, então voltaram e os jogaram no lago.
Ou talvez aqueles itens estivessem naquele buraco por anos e eles decidiram desenterrá-los por algum motivo. No geral, isso foi a coisa mais estranha que já me aconteceu enquanto pescava ao longo da minha vida. Durante toda a minha vida, passei por fases de diferentes etapas. Escolheria algo que me interessasse, me obcecaria por cerca de um ano e depois encontraria algo novo para me manter entretido. Durante o verão de 2022, estava muito envolvido na pesca. A cerca de 1 hora de carro, temos uma casa na praia que minha família possui há décadas, que fica na água com uma lagoa e um pequeno barco. Meus amigos e eu costumávamos fazer viagens frequentes para lá para pescar e relaxar. Foi no outono seguinte ao verão, quando meus 2 amigos, Kevin e Arthur, decidiram ir para casa na praia por um fim de semana para tentar pegar alguns robalos, já que são abundantes durante os meses de outono. Kevin era um pescador ávido, o que foi um grande motivo pelo qual entrei nessa onda de pesca em primeiro lugar. Infelizmente, durante esse tempo, nosso barco estava fora da água devido à manutenção, então teríamos que pescar na praia e nos pires. Isso não foi problema, pois Kevin tinha todas as varas e equipamentos necessários para isso. Nos encontramos numa tarde de sexta-feira e eu os levei até lá. Quando chegamos, pescamos durante o dia em diferentes pires ao longo da entrada. A noite passou e apenas um de nós havia pescado algum peixe, que foi o Kevin, é claro. Era apenas um baixo pequeno, nada muito emocionante. Chateados com nossa sorte, decidimos ficar acordados até tarde para pescar na praia durante a noite. Kevin disse que conhecia um bom ponto na praia, cerca de 15 minutos de distância, o que nos levou por uma estrada desolada com bosques dos 2 lados. Ela se abriu para uma pequena área de estacionamento de cascalho, ou pelo menos o que parecia ser uma. Kevin disse que como teríamos que caminhar um pouco até o local, deveríamos levar tudo o que precisávamos agora para não termos que voltar ao carro para pegar alguma coisa. Planejávamos ficar acordados para pegar o nascer do sol, então nos preparamos de acordo. Caminhamos cerca de 5 minutos por esse caminho, que se abriu para uma praia enorme. Montamos acampamento, que consistia em cadeiras de praia, um alto-falante e 2 caixas térmicas, uma cheia de gelo para os peixes e outra com lanches, água e cervejas. Kevin trouxe essas varas de pesca enormes que eram ideais para a pesca na praia, e também suportes de vara que você martelava na areia. Ele também tinha esses pequenos sinos que se conectavam à ponta da vara para te avisar de qualquer movimento. Todos lançamos nossas varas, tomamos algumas cervejas e jogamos o jogo da espera. Em 2 horas, cada um de nós tinha pescado peixes de tamanho decente, o que definitivamente animou nosso espírito. Estávamos nos divertindo muito, com música alta, sabendo que não havia ninguém por perto naquela praia deserta. No meio da estação, Arthur parou de falar, baixou o volume da música e virou a cabeça para a esquerda. Ele perguntou se ouvimos aquilo, ao que respondemos ouvir o quê? Parecia que ele estava concentrado em algo por um segundo e depois disse, ouvi alguém gritar alguma coisa. Obviamente, achamos que ele estava ouvindo coisas ou apenas brincando conosco, mas ele insistiu que ouviu alguém gritar algo que soou como um oi ou um oi. De qualquer forma, parecia improvável, já que estávamos em uma praia escondida às 1 da manhã. Então ele rapidamente esqueceu e nossa conversa recomeçou. Definitivamente, isso nos deixou mais alertas, no entanto. Alguns minutos depois, logo depois de eu lançar um anzol fresco, notei algo no canto da praia, vi algo ao longe, mas não consegui identificar o que exatamente. Os outros também perceberam conforme se aproximava. Quando ficou mais próximo, percebemos o que era uma pessoa caminhando na nossa direção. Ficamos em silêncio e desligamos a música. Ele se aproximou. Era um homem branco de meia idade, talvez entre 40 ou 50 anos, vestindo um casaco azul escuro com um boné e capuz. A maneira como se aproximou de nós foi bastante suspeita e ele tinha um olhar intimidante no rosto. Dissemos oi aí, de forma meio constrangida. Ele nos encarou por uns 10 segundos e então disse em voz baixa, "O que vocês estão fazendo, moleques?" Era bastante óbvio o que estávamos fazendo. Kevin disse, "Estamos pescando", e ele apenas grunhiu em reconhecimento, balançando a cabeça. Depois disso, não disse mais nada e apenas ficou ali nos olhando, depois para as varas e então para a água. Nos olhamos pensando que ele poderia tentar nos assaltar, mas não havia como ele enfrentar nós 3.
Porém, o sino de uma de nossas varas quebrou o silêncio, nos avisando que havíamos potencialmente fisgado um peixe. Eu disse: pegamos um, e meio que direcionado a todos, mas principalmente para aquele cara estranho, na esperança de obter alguma resposta dele como uma pessoa normal. Caminhei até as varas, recolhi um pequeno robalo e, quando voltei para soltar o peixe, o homem tinha virado as costas e ido embora. Assistimos sua silhueta escura se desvanecer na noite. Verificamos se tínhamos todos os nossos pertences e então nos sentamos para conversar sobre como foi estranho aquele encontro. Ele saiu sem nos machucar, então concluímos que era apenas um sujeito estranho que agora, felizmente, estava fora do nosso negócio. Mantivemos a música desligada por precaução e tomamos mais algumas cervejas enquanto nossa conversa passava para outros assuntos. Em certo momento, olhando para o horizonte, pensei ter ouvido algo ao longe. Demorei um segundo para perceber o que era, mas quando entendi, meu coração gelou. Era o alarme de um carro. Sabia que era o meu, pois era o único carro no estacionamento e não havia casas por ali, provavelmente por milhas. Começamos a entrar em pânico e decidimos correr de volta para o carro, deixando todas as nossas coisas para trás. Levamos alguns minutos para chegar lá e, quando chegamos, fiquei completamente arrasado. Meus pneus haviam sido furados e o vidro do lado do motorista estava estilhaçado. Liguei imediatamente para a polícia e informei minha localização e situação. A operadora perguntou se eu sabia quem poderia ter feito isso e eu disse que um cara suspeito tinha se aproximado de nós enquanto estávamos pescando. Ela perguntou se eu sabia para onde ele tinha ido e eu disse que não. Justo quando disse isso, ouvimos barulhos na mata ao nosso redor. Meu coração subiu até minha garganta. Me senti encurralado. Corremos freneticamente uns 200 metros pela estrada e nos escondemos entre as árvores. Informei isso à operadora e ela disse para ficarmos escondidos e quietos. Em 10 minutos, vimos 2 carros da polícia se aproximando com as luzes acesas. Corremos de volta para o carro e vimos 3 policiais vasculhando a área. Várias coisas haviam sido roubadas, incluindo minha carteira, algum dinheiro que estava no porta-luvas e o restante do equipamento de pesca de Kevin. Encontraram uma faca grande no chão perto, que pegaram para pegadas e evidências. Contei toda a história, ainda com a adrenalina correndo. Eles disseram que fomos espertos em correr e se esconder, pois é muito provável que aquele homem quisesse nos fazer mal. Aquelas palavras me fizeram apreciar muito mais a vida. Os policiais nos fizeram sentir seguros e foram gentis o suficiente para nos ajudar a empacotar o equipamento e carregá-lo de volta. Anotaram nossas informações e nos deram uma carona de volta para casa. Ficamos acordados a noite toda refletindo sobre o que havia acabado de acontecer. Na manhã seguinte, Arthur nos conseguiu uma carona para o norte e eu peguei meu carro na oficina alguns dias depois. Até hoje, essa foi, de longe, a experiência mais assustadora que já tive. O que era para ser uma simples pescaria se tornou um terrível pesadelo que me custou centenas de reais em danos. Nunca recebi um retorno da polícia, o que significa que aquele cara provavelmente ainda está solto por aí.